E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. E eu estou aqui mais uma vez graças ao novo ensino médio maravilhoso, que só tem uma aula de Geografia por semana. E aí não deu tempo de eu corrigir a prova. E eu tenho que marcar a recuperação, porque o trimestre está acabando. Então, eu vou ter que corrigir a prova gravando um vídeo maravilhoso, corrigindo as questões. O lado bom é que são todas questões de Enem. Então é bacana corrigir essas questõezinhas. São 8 questões de Enem. Eu vou corrigir a prova da primeira questão em diante. Eu tenho 7 turmas de segundos anos e... O que acontece, cara? Eu corrigi algumas em algumas turmas. Eu não vou ficar saindo daqui, abrindo Google e mostrando coisa, porque daí vai demorar mais. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, mais focado nas questões, no que está escrito mesmo. Cara, o Enem é o seguinte. O Enem ele te coloca um texto para você ler. Aí ele coloca uma última frase, fazendo uma ligação entre o texto e as alternativas. E 90% das questões você resolve com interpretação de texto. Às vezes você sabe o conteúdo, mas você não entende o texto e aí você se dá mal. E às vezes você não sabe o conteúdo, mas você consegue entender o texto e consegue acertar a questão. Eu vou começar com essa daqui. Na minha prova foi a questão 1, foi no Enem 2019. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. A reestruturação global da indústria é a forma como as indústrias se reestruturaram ao redor do mundo, se espalharam ao redor do mundo, pelas estratégias de gestão da cadeia de valor de grupos transnacionais. Está falando daquelas indústrias que saem de um país e vão produzir em outro país porque a mão de obra é mais barata ou as leis são mais flexíveis e tal. Então houve um deslocamento do processo produtivo, porque estavam produzindo num país, foram produzir em outros, e às vezes plantas industriais inteiras redirecionaram o fluxo de produção para outro lugar. Beleza. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global se deu de forma bastante assimétrica. O que o texto está falando para a gente? Que os países em desenvolvimento, quer dizer, os que não são desenvolvidos, tipo o Brasil, eles participaram desse processo recebendo essas indústrias. Só que isso aconteceu de maneira assimétrica, quer dizer, nem todos os países em desenvolvimento receberam a mesma quantidade de investimento, de fluxo de capital externo, entendeu? Assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo latino-americanos, entre 80 e 2000. Ou seja, tem alguns lugares do mundo, como o leste da Ásia, que receberam mais investimento, mais multinacionais e acabaram crescendo mais, e alguns lugares do mundo que receberam menos investimento, menos multinacionais, e até dessa parte do processo de globalização ficaram excluídos, Nem a geração de emprego conseguiram. Moral da história: as indústrias se espalharam ao redor do mundo de maneira desigual. Alguns lugares receberam mais, outros menos. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e... Essa última frase aqui é a desgraça. Presta bem atenção. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita, quer dizer, as indústrias se espalhando ao redor do mundo, expõe uma complementaridade a um complemento entre dispersão espacial, ou seja, há um complemento entre elas estarem se espalhando pelo mundo e a concentração econômica. Porque elas estão se espalhando pelo mundo, porém, ao mesmo tempo, em complemento a isso, elas estão se concentrando em determinados espaços, como o leste asiático. Essa daqui, então, era a letra A. Vamos à próxima, não vou enrolar muito. Enem 2014. Essa é fácil. Cidadão norte-americano desperta num leito, numa cama, construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo. Então inventaram a cama aqui, mas foi modificado na Europa e depois foi transmitido à América. Ele sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. Então parece o primeiro lugar a plantar algodão para fazer tecido. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo elementos tomados de empréstimo, ou seja, que foram pegos de empréstimo, entre aspas, de outros espaços. O prato é feito de uma cerâmica que foi inventada na China. A faca é de aço, que foi feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo foi inventado na Itália medieval. E a colher vem de um original romano. Ou seja, cada coisa que tem ali no restaurante vem de um lugar do mundo diferente. Não literalmente veio, mas foi inventado em um lugar do mundo diferente. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas. Esses caracteres, as letras que a gente está acostumado. E um material inventado na China, que é o papel, por um processo inventado na Alemanha, que é a impressão.
Então, tudo que tem ao redor do cara foi inventado num lugar diferente e há uma grande mistura de todos esses elementos ali no mero ato de acordar, sair debaixo da coberta, almoçar num restaurante. A situação descrita é um exemplo de como os costumes nossos do dia a dia resultam da recuperação de heranças da antiguidade clássica? Não tem nada a ver. Experimentação de hábitos sociais variados? Não tem nada a ver. Ele não está desenvolvendo os hábitos desses outros países. Ele tem os hábitos dele ali dos Estados Unidos. Só que os hábitos dele, os costumes dele são uma fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Essa era certa. Letra C. Por quê? Porque ele tem elementos de vários lugares do mundo que ele usa, que foram originários em vários lugares do mundo, que ele usa no dia a dia dele. Então a cultura ali que ele vive, o costume que ele tem, o hábito do dia a dia dele, está totalmente permeado por essas coisas que vieram de fora. Enem 2015. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Então, o que são técnicas da informação? Maneiras de lidar com a informação, né? Inclusive os próprios meios de comunicação. Então, exercendo um papel de elo entre todos o sistema produtivo do mundo, né? E unindo, fazendo um sistema que está presente no mundo inteiro. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Silêncio! Milton Santos está falando. O nosso mestre Milton Santos veio do livro dele Por uma Outra Globalização. Agora vamos ver a frase que faz o elo. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Então você tem que escolher uma alternativa que tem uma consequência para o setor produtivo, primeiro, e outra para o mundo do trabalho, desses avanços da ciência que teve nos últimos anos, no final do século XX. E a letra certa é a E. Houve uma automatização dos processos fabris, processos de fabricação das fábricas, então máquinas, né, produzindo as coisas, e essas máquinas produzindo as coisas aumentaram os níveis de desemprego, porque as máquinas substituíram mão de obra humana. Então você tem uma consequência para o sistema produtivo e uma consequência para o mundo do trabalho. Perfeito. Próximo. Carro esportivo. Enem 2015 também. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, e as edições e as cópias são feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Ou seja, está falando que a própria produção de um carro, ela é fruto de toda uma mistura de elementos do mundo inteiro. Ele é projetado num lugar, financiado em outro, montado em outra, a campanha publicitária é feita num lugar, editado em outra, plá, 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 plá. Tudo isso acontece por quê? Por causa da globalização. Então forma como se fosse uma teia mundial, com vários lugares conectados através de meios de comunicação e meios de transporte, que é literalmente a globalização. E aí, é isso aí, né, cara? É isso aí, olha aí. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de... Para que seja viável a gente conseguir produzir as coisas assim, usando espaços do mundo inteiro, a gente precisa de quê? Qual é o pressuposto para isso acontecer? O que precisa haver para a gente conseguir produzir um produto global, como esse texto está falando para a gente? A gente vai precisar da organização em rede e das tecnologias de informação. Organização em rede, por que em rede, mano? Pô, falou aqui, ó, teias globais, como se fosse uma rede, né? Vários espaços conectados. E para esses espaços estarem conectados, a gente precisa de tecnologia de informação, principalmente meios de comunicação. Como que um carro vai ser financiado pelo Japão, projetado na Itália, montado em Indiana, se esses espaços não se conectarem e as informações não circularem? Então essa daqui, letra B de bola. Enem 2015. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e característica mais óbvia. A característica mais óbvia da globalização é, de fato, uma economia global conectada, funcionando tudo ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Beleza. Mas não é apenas isso. A globalização vai além disso, ó. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não econômicos. Então, antes da gente conseguir ter uma economia global, alguns obstáculos técnicos precisam ser eliminados. Quais obstáculos será?
Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional, nos disse Eric Hobsbawm, um cara pica das galáxias. O que acontece? Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é para que a gente consiga essa economia global, a gente precisa superar obstáculos técnicos. Quais são esses obstáculos técnicos? A melhoria na infraestrutura de transportes. Letra D. Como que a gente vai ter uma economia global se a gente não conseguir transportar as coisas? Isso não é algo técnico? Um meio de fazer as coisas? Claro que é. Quando o ser humano inventou a linha de ferro e o trem, avançou muito em relação ao que tinha antes, que era a carroça. Então, isso permitiu mais ainda a criação de uma economia global. Quando o ser humano criou navios de transporte que carregam muito mais carga, facilitou de novo a criação de uma economia global. Então, para a gente conseguir ter essa produção global e essa circulação de mercadorias ao redor do mundo, a gente precisa de uma infraestrutura de transporte que dê conta, superando, então, obstáculos técnicos de transporte. Enem 2022, do ano passado, ó, essa daqui é um satanás de difícil. Uma nova economia surgiu em escala global no último quarto do século XX. Chamou-a de informacional, global e em rede, para identificar as suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar a sua interligação. Essa nova economia ela é informacional porque ela depende basicamente da sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. Ela é global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. E é em rede porque é feita uma rede global de interação entre redes empresariais. Logo, essa economia global, essa globalização, ela é informacional, global e em rede. Lindo, né? Beleza. Qual mudança estrutural, uma mudança na estrutura da parada, é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Qual? Para você ter uma economia global que ela é baseada em informações, que ela é global e que ela é em rede, qual mudança estrutural precisa ocorrer para que isso aconteça? Desculpa. Qual mudança estrutural é resultado disso, não para que isso aconteça? Quer dizer, que vem depois. Quando você tem uma economia global, que ela é informacional, global, em rede, qual mudança estrutural é resultado disso? Perdão, como eu disse, tem que prestar atenção na última frase. Resultado, não causa. Resultado. O resultado disso é a minha querida letra A desterritorialização da produção. O que significa isso? Bom, territorialização seria a produção ali fixa dentro dos limites de um determinado território. Você desterritorializar a produção é você tirar ela daquele lugar. Sabe o que a está te falando? Das multinacionais. Essa economia mundial, que ela é baseada em informação circulando, sendo processada, que ela é global porque seu componente está organizado em escala global e que ela é em rede porque tem vários lugares conectados, um dos resultados disso é a produção se espalhando pelo mundo, saindo de seus territórios originais e desterritorializando, indo para outros lugares. Letra A. Sem mais delongas, vamos à próxima. Enem 2017. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica uma divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Vejam bem, senhoras e senhores, o que esse texto está falando? Ele está falando que está rolando uma desindustrialização em países desenvolvidos. Aí você me pergunta, como assim, professor? O país desenvolvido está ficando sem indústria? É que está ficando mais fácil botar essas indústrias em países em desenvolvimento, onde a mão de obra é mais barata, onde as leis trabalhistas são mais flexíveis, mas eles continuam no comando da economia, né? Porque a tecnologia é deles. E essa mudança implica numa nova divisão internacional do trabalho, né? Os países mais desenvolvidos ficam com a parte administrativa de produção de tecnologia e tal, enquanto os países menos desenvolvidos acabam ficando com a parte produtiva em si. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como
tem como um de seus resultados a letra C, consolidação do domínio tecnológico. Por que a consolidação do domínio tecnológico? Porque o fato dos países desenvolvidos mandarem as suas fábricas para os países menos desenvolvidos, mas manterem lá a produção de tecnologia, faz com que os países mais pobres, eles ficam dominados pelas tecnologias dos países mais ricos. Eles recebem as multinacionais, os produtos com essa tecnologia da hora são vendidos no seu país, eles não conseguem produzir a própria tecnologia porque não tem mais como competir com essas tecnologias que vêm de outro país, que já são mais avançadas, produzidas há mais tempo. Então eles vão ficar totalmente dependentes dessa tecnologia do país rico. Então há uma consolidação, se consolida o domínio tecnológico do país rico sobre o país pobre. Letra C. Próxima. Bom, essa não é Enem, tem duas aqui que não são Enem. Mas vamos lá, né? Essa daqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da sociedade em escala planetária. Olha só, como é bom uma questão que não é de Enem, né? Acabou, não tem textão. Olha aí. Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de um processo no qual, letra E, embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial, tem uma tendência ao espaço do mundo inteiro se tornar homogêneo, ficar parecido, já que alguns espaços dominantes eles enviam para os espaços dominados a sua cultura, né, o seu modo de vida, o seu modo de produção. Então a gente está aqui no Brasil, mas a gente está ouvindo música dos Estados Unidos, assistindo série, filme dos Estados Unidos. Então a cultura estadunidense, por exemplo, ela se espalha pelo mundo e ela gera uma homogeneização dos espaços. Os espaços vão ficando parecidos, né? É o que eu sempre falo na sala. Aqui no Brasil, dá o final de semana, a gente vai passear no shopping. Nos Estados Unidos, dá o final de semana, eles vão passear no shopping. Em vários países do mundo, chega o final de semana, eles vão passear no shopping. Os costumes ficando parecidos por causa da globalização. Mas ao mesmo tempo que tem essa tendência, não quer dizer que vai ficar tudo igual. Por quê? Porque a globalização é seletiva e excludente. Alguns espaços são selecionados e outros são excluídos desse processo. Então, nem todo mundo do mundo vai no shopping no final de semana. Porque tem gente que não tem nem shopping na sua cidade, porque tem gente que não tem nem comida na sua mesa para se alimentar, quem dirá para ir no shopping. Então, a globalização, ela tem essa tendência a deixar tudo meio parecido, mas ao mesmo tempo ela seleciona quais espaços vão participar disso e exclui outros. 9. De acordo com o documentário A Globalização Vista do Lado de Cá, é um documentário que eu passei para os meus alunos assistirem, né? Fica aí a minha indicação. Qual é o impacto da globalização no mercado de trabalho dos países em desenvolvimento? Olha, essa é bem direta, o impacto da globalização no mercado de trabalho nos países em desenvolvimento. De acordo com o documentário, o que a gente vê é o que está na letra B. A globalização promove uma precarização do trabalho nos países mais pobres e o aumento da desigualdade social. Foi o que aconteceu na América Latina na década de 90. É só você assistir o documentário que você vê que é isso que acontece com um país pobre que recebe um monte de multinacional, um monte de produto estrangeiro, e aí a sua economia nacional acaba quebrando. E aqui a questão 10. Enem 2019. Essa é sobre a fome. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Moral da história, a fome não é um problema técnico. A gente não precisa melhorar o modo de produzir alimento. Por quê? Porque a gente já tem alimento suficiente, não falta comida. A fome, ela convive hoje com as condições materiais para resolvê-las. Temos condições de acabar com a fome, porque tem alimento para todo mundo. Beleza. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao... O problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, meu irmão, porque ele está associado a o quê? Ele está associado ao padrão de distribuição de renda. Por quê? Tem alimento para todo mundo? Tem, mas o alimento é um produto, é uma mercadoria, como tudo no mundo capitalista que a gente vive, são mercadorias. Sendo uma mercadoria, ele tem um custo. E aí, se o cara não tem renda, ele não come. Basicamente, é por isso que há fome nesse mundo, porque a comida é mais uma mercadoria. E assim, encerramos a correção da minha querida provinha. Tá corrigida aí várias questõezinhas de Enem para você. Vou finalizar o vídeo, mandar aquele abraço
indicar que você assista aí os outros 2 vídeos de globalização que tem no canal, que você assista aquele documentário maravilhoso, e se você é um aluno meu do 2º ano que vai fazer a recuperação, estude. É nóis. Um abraço a todos.